Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos, o Garoto BR, e hoje eu te trago como foi a montagem, o processo aí de edição do livro O Lar dos Poetas. Temos muitos tópicos, muitos autores, e esse é o maior desafio. Vamos começar então pelo processo de seleção dos poemas. O nosso tema era exatamente trazer a importância da poesia, o que fez aquela pessoa se tornar um poeta e a importância que a poesia tinha na vida dessa pessoa. Só que dentro dessa temática a gente tem muitos subtemas que se tornam muito abrangentes. Então tem muitas pessoas que se descobriram poetas através do amor, do desamor, de problemas familiares, problemas internos, problemas com os amigos, ou às vezes nem um problema, mas sim uma necessidade enorme por se sentir preso e essa necessidade de liberdade de expressão, de poder colocar para fora sentimentos, de se encarar, de amadurecer. Então foi um processo também de autoconhecimento para muitos poetas e autores. Então a gente tinha muitas tramas dentro dessa temática. E aí a gente preferiu fazer a montagem do livro de acordo com a experiência individual de cada poeta, mas que fizesse sentido ali numa linha cronológica, tá? Numa mesma história que explicasse ali os fatos como se todas aquelas experiências individuais se tornassem, na verdade, uma única experiência em um grande coletivo. Então você pode ver o livro de duas formas, como experiências isoladas, únicas de cada poeta, o que é muito interessante e vai enaltecer ainda mais o lado e o talento e a experiência de cada poeta, e ao mesmo tempo também tem a possibilidade de ver como uma única história sendo contada, como uma única linha, sabe? Que é uma pessoa que passou por altos e baixos e chegou até esse ponto. E ainda assim você também pode ver como várias pessoas que tiveram altos e baixos e chegaram juntas a esse ponto. Então é um livro muito fechado, é um ciclo perfeito, um círculo que fecha assim de uma forma sem igual, porque a gente conseguiu fazer algo que para mim é o mais difícil em um livro ou em qualquer obra que é feita em conjunto com vários autores, várias pessoas que estão ali participando ativamente, que é o equilíbrio, que é o destaque individual para cada um, e ainda assim fazer com que cada um com suas diferenças dê um brilho a mais, um toque a mais, que consigam fazer algo que seja sensacional, elevando a trama, sabe? Fazendo com que seja algo assim, que tenha algo diferente, sabe? Um diferencial. E a gente conseguiu isso através dessa organização de contar uma linha melódica, uma linha histórica ali para essa história que é o Lar dos Poetas. Então, além da nossa trama de cada poeta contar a sua experiência individual, a gente também tem o quê? Essa trama de reunir um grupo de pessoas em determinado lugar por um determinado motivo. Então, o Lar dos Poetas me fez pensar que realmente a gente poderia criar essa metáfora, essa além de metáfora, gente, essa comparação, por assim dizer, esse lado de imaginar. A gente poderia imaginar que realmente existiria um lugar, que a gente poderia criar um lugar que seja um espaço seguro para poetas. A gente entende que na vida de muitas pessoas, de todos aqueles que escrevem, a maior parte dos autores, escritores, poetas, não conseguem viver disso. Porque hoje em dia, como eu falei, a poesia perdeu um espaço muito grande, os poetas, os escritores perderam um espaço muito grande no país e no mundo. Então é muito difícil, se realmente já não é um escritor consagrado, tu conseguir viver da poesia e das suas obras. Então, a ideia com esse livro também era criar um espaço seguro onde o poeta não precisa ser nada mais. Ele só precisa ser aquilo que ele é. A gente sabe que tem muitos poetas e todo mundo tem contas para pagar, então não precisa ter uma profissão, um trabalho que seja remunerado, que consiga bancar os seus custos. Então o poeta, ele não é só o poeta. Ele é o poeta que trabalha lá, é o poeta que fez isso aqui, é o poeta que trabalha no mercado. E é digno, e é tudo certo, e tá tudo bem. Mas tem vezes que a gente só quer ser poeta. Tem vezes que a gente só quer ser o que a gente realmente é, o que tá na nossa alma. Porque se eu chegar hoje e perguntar para todos os escritores, se tu der a certeza de que tu vai conseguir se manter tua família e cumprir teus sonhos, sendo única e exclusivamente escritor e poeta, e largar qualquer outro tipo de trabalho, tu aceitaria? É claro que aceitaria. Então, os poetas têm isso, essa revolução, essa paixão dentro de si de querer viver do seu sonho, de querer viver a sua plenitude, a sua alma, aquilo que ele realmente é. Tem vezes que o poeta não quer ser nada mais, ele só quer ser um poeta. E aí vem o Lar dos Poetas, que seria uma casa para todos os poetas de todas as partes do mundo que queiram se unir e que ali seja um espaço seguro onde eles vão ter tudo o que precisam para viver a sua arte e viver da sua arte. Então, junto com esse tema de um lugar para poetas, como que chegaram até a poesia e como que isso faz sentido para eles ter essa troca de como eles vivem a poesia e que ali tá tudo bem eles serem quem eles são, com as partes boas, as partes ruins e tá tudo bem. Esse é o intuito do livro. E a partir disso começou a montagem, tá? A partir disso a gente foi encaixando. Quais foram os poetas que se descobriram por amor?
Então a gente vai contar. E depois do amor vem o quê? Desamor. Então agora a gente encaixa os poetas que vieram por desamor. Tá. E o que que isso significa? O que que a poesia significa para eles? Passa para cá. Começa aqui. Tá. E como que chegaram até esse ponto? Então tudo foi se encaixando. Claro, não está exatamente nessa ordem da qual eu estou falando, mas a gente começou pela temática do livro, foi encaixando os poemas conforme eles iam mandando, a gente ia já colocando, mas também tem isso, desse processo editorial, de a gente encaixar e fazer aquilo que faz sentido pro livro, o que dá essa coesão pro projeto. Então teve muitas vezes que o livro já estava editado, estava pronto, e aí mandaram um poema, e eu falei, tá, mas esse poema não cabe aqui embaixo. Esse poema, então eu vou ter que botar aqui no meio, porque ele faz sentido com essa parte da história. Então eu vou ter que mexer aqui. Esse aqui vai pra baixo, esse aqui vem aqui, encaixa esses aqui, aí tu muda uma coisa, tu tem que mudar todo o arquivo por completo. E é todo um trabalho, como eu falo. Escrever, fazer livros é realmente um trabalho sério, que se todo escritor fosse remunerado como merece, a gente estaria de outro lado, porque realmente dá um baita de um trabalho. Mas é o que a gente ama, então faz todo sentido pra gente. E aí a gente foi reorganizando, foi montando. Então eles iam mandando os poemas, eu ia arquivando ali no meu WhatsApp, ia organizando. Esse aqui vai fazer parte dessa parte, desse ponto da história. Esse aqui já conta algo que é lá na frente. Esse aqui conta algo que é do início, esse aqui mais pra cá. E aí eles foram mandando do individual deles. E eu tive esse papel de encaixar e montar essa história como um todo, essa linha cronológica. Então deu um baita um trabalho, mas ficou muito lindo, extremamente bem trabalhado, extremamente profissional, e digo assim, todos são muito talentosos, e conforme a gente foi percebendo que aquilo realmente estava encaixando de uma forma muito legal, a gente começou a trabalhar nisso, de ok, a história desse encaixa com esse, e o que tu passou leva a esse momento, que esse momento leva a outro, então eu tô realmente contar uma narrativa através dessas poesias e desses autores incríveis, formando aí um novo lar para todos eles, o Lar dos Poetas. Muito obrigado a todos vocês. Esse vídeo falou um pouco sobre o processo de edição desse livro, mas temos muitos outros vídeos falando aí. Então, desde já agradeço, fiquem conosco e acompanhem muito mais do livro O Lar dos Poetas.